Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no Na Medida. Meu nome é Carla e hoje eu quero falar um pouquinho sobre as peças de couro. Finalmente, aqui com o inverno, a gente começa a usar essas peças, né? Mas quem aí já não teve a surpresa de, na hora de pegá-las para usar, começar a pegar aquelas peças que estão todas se desfazendo na mão ou que estão todas craqueladas, rachadas, porque ficou armazenada de forma errada, muito tempo guardadas e na hora do uso já era. Então, essas dicas são para você que nunca mais quer ter as suas peças danificadas, porque essas peças custam caro, né? E a gente quer que elas durem mais, mesmo se elas forem sintéticas, né? Que não duram a vida toda como um couro verdadeiro, mas os dois, né? O couro e o sintético precisam de cuidados especiais, que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto para lavagem como para organização mesmo dentro dos seus armários. Então, quanto à limpeza das suas peças, é sempre bom lembrar que essas peças não podem ser colocadas na máquina de forma alguma, tá? Na dúvida, leva numa lavanderia especializada e faça a lavagem lá para não estragar suas peças. Tem um jeitinho de fazer em casa, com paninho úmido, detergente neutro, mas eu não vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, porque pode dar algum problema aí, então leva numa lavanderia. Por via das dúvidas, leva numa lavanderia. Se você for deixar ela arejando, né, na sua casa, não coloca muito no sol, porque pode ressecar, desbotar o seu couro, então deixa à sombra mesmo, ventilando aí para tirar o cheirinho. Você pode usar aquela misturinha, né, mágica na parte de dentro, na parte das axilas, mas bem de levinho e deixar ele arejando aí na sombra. Um outro cuidado que você tem que ter com essas peças é de sempre hidratá-las. Pode ser umas 2 vezes no ano, para ela manter hidratada. E existem alguns produtinhos próprios que você pode usar. Tem aqueles produtos que vende até para sapatos, que também pode ser usado, né, no seu couro. Compra aquele transparente, que não tem nenhuma cor, tá? Tem em pasta, tem em gelzinho com uma espuma. Você pode usar algum óleo de banho, óleo de amêndoa, aquele creme Nivea, bem grossinho também dá. E silicone de carro, tem um silicone próprio que usa até para passar dentro da superfície do carro, do banco de couro do carro, também pode ser usado nas suas peças. Aí você põe só um pouquinho ali num paninho, numa flanela ou num paninho de microfibra e vai ilustrando aí a sua peça para ela recobrar, né, o brilho, a hidratação e não rachar. E agora aqui com o Personal Organizer eu quero dar algumas diquinhas de como você pode guardar essas peças no seu armário para que elas também não marquem, não estraguem. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de organizar e vou mostrar algumas imagens, apesar de não ser peças de couro, porque eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é só para deixar a sugestão, né, ficar bem explicativo de como vocês devem fazer. O primeiro grande cuidado aí é você colocar suas peças no armário arejado, né? Se você tiver muita umidade, procura usar aqueles desumidificadores, né, que coloca dentro do guarda-roupa para sua peça ficar sequinha e não mofar. E se você for usar alguma capa para proteger, nunca use capas de plástico, sempre aquelas de TNT que tem um respiro, tá? E de forma alguma dobre essas peças, elas precisam ser penduradas, não guarde elas na parte de cima do armário, né, como a gente costuma fazer com outras peças de frio, deixa sempre pendurada. Escolha aí, né, para casacos, um cabide que tenha uma estrutura mais firme, tenha ombreiras ou aqueles de madeira para comportar bem sua peça e não marcar, não estragar. E toma cuidado com as mangas também dos casacos. Se o seu guarda-roupa for de porta de correr como o meu, você pode guardar a manga para o lado de dentro para não raspar ali e não estragar a sua peça. Casos aí de calças, saias ou shorts que você vai pendurar, né? Não empilha, não coloca nas gavetas, procura sempre pendurar. Toma cuidado também porque pode marcar tanto aquela dobrinha no cabide, pode acabar marcando, como as presilhas, né? No caso das saias, shorts que você for prender, pode marcar e aí não tem mais como sair aquela marca. Então coloca do avesso, se for esse o caso, para você pendurar e dobrar. E se acontecer alguma coisa, vai ser do avesso e não do outro lado. Um outro cuidado importante que você tem que ter é de não encostar as peças, principalmente couro claro, aqueles de camurça, porque eles podem manchar. Se você encostar em alguma peça escura, às vezes couro claro com couro escuro, ele vai pegar uma cor, uma mancha que também depois pode não sair. Então tome esse cuidado, tá, de não encostar as peças. Aí se for preciso você usa essa capinha de TNT para evitar
esse contato. Peças de verniz também, elas grudam facilmente, então toma cuidado para não encostar em outras peças e estragar. Esse cuidado também serve para as bolsas, carteiras, cintos, botas, todos os materiais de couro, tá? Para não terem esse contato. Às vezes você também gruda, né, uma bolsa na outra, na hora de pegar, faz até aquele barulhinho, então não encosta uma peça na outra. Coloca sempre uma estrutura para manter a sua peça firme, né? Se a sua bolsa não for como essa minha, durinha, coloca aqueles enchimentos de bolsa para ela ficar firme e não marcar, não rachar. E o mesmo com as botas. Você pode usar uma garrafa PET, você pode usar aqueles macarrão de piscina, né? Cortar e deixar a sua peça estruturada. Ou até um papelão, assim como eu fiz aqui, bem firminho para o cano da bota não dobrar. No caso dos cintos, você pode tanto enrolar eles como pendurar, como você preferir, mas também tem que ter aquele cuidado de hidratar, porque pode ficar com aquelas rachaduras se você usa com pouca frequência. Então essas foram aqui algumas diquinhas especiais para você manter as suas peças aí por muito mais tempo. Já deixa o seu joinha se você gostou e gosta desse tipo de dica. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram também, @organizanamedida. Não deixa de comentar aqui também se esse caso já não aconteceu com você de ter uma peça de couro estragada e o que você vai fazer por aí para solucionar depois das minhas dicas. Então, se você chegou até aqui, né, todo final de vídeo eu gosto de deixar uma palavra de reflexão e hoje eu quero falar um pouco sobre autocuidado. Fala-se muito sobre nós nos amarmos, né, amarmos a nós mesmos, mas o que a palavra de Deus nos orienta é amar Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É claro que se a gente não se amar, a gente também não tem como doar amor, mas esse amor não é aquele amor egoísta. Às vezes a gente se prioriza em certos sentidos, né, do autocuidado, cuidar da beleza, cuidar do lazer, do descanso, mas é muito sobre nós mesmos. E esse amar a nós mesmos tem muito a ver com que Deus nos amou primeiro, né, e de nos perdoar, de não nos condenar. Muitas pessoas até fazem muitas coisas por elas próprias, nesse sentido bem egoísta, egocêntrico de ser, mas ainda não são felizes, porque elas carregam muita culpa, elas não se sentem merecedoras do amor de Deus. Então, esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter, né? De receber o amor e o perdão de Deus, não importa o que a gente tenha feito. Mas se a gente se voltar, se arrepender, a gente precisa receber essa purificação, né? Essa obra que Deus fez por nós e prosseguir. E aí sim, amar o próximo como a nós mesmos. E como que é esse amar o próximo, né? Amar o próximo nada mais é do que nos doar, né? Deus é amor e Ele se doou por nós. Ele deu o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Então nós também devemos nos doar pelo outro. A palavra de Deus ainda diz, né? Todo aquele que quer me seguir, tome a sua cruz dia a dia, né? E siga-me. Então vai envolver um preço, vai envolver um sacrifício, né, esse amor, mas vai nos tornar plenos, porque essa é a nossa essência, é doar um sorriso, é doar dinheiro, talvez, algumas vezes, né, se a gente vê a necessidade do nosso próximo e a gente pode ajudar, é doar um tempo para ouvi-lo se ele tiver algo para dizer, precisa de alguém para desabafar, é dar um abraço, enfim, todo tipo de doação que você pode fazer por alguém, né? Isso é a demonstração do amor e de que você também ama a si próprio porque você sabe que você não era merecedor e você recebeu, você teve essa doação e agora por isso você também pode se doar. Eu queria levar você a refletir sobre isso, né? Se você tem se doado, se você tem guardado muito esse autocuidado para você mesmo, quanto você tem dado para alguém, né? Quanto você tem amado o seu próximo como o Senhor nos ordenou. Não é uma opção, na verdade, né? É um mandamento, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.